Bom dia a todos, que a graça, que o amor de Deus esteja com você, com a sua família, com a sua casa. Mais um dia está surgindo, mais um presente de Deus para a nossa vida. Mais um momento que vamos iniciar um dia novo, na certeza de que Deus, que o Senhor está conosco. Estamos iniciando mais um devocional, mais um momento na presença de Deus, sendo fortalecido pela sua palavra, sendo fortalecido pela sua graça, pela sua misericórdia que se renova a cada manhã. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar esse devocional aprendendo mais do Senhor. Bom dia, Gi. Bom dia, meu amor. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Vamos chegando. Mais um momento na presença de Deus. Mais um momento que vamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para o dia de hoje. Vocês estão me ouvindo bem? A voz está boa? O som está saindo certinho? Bom dia, Mônica. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vamos começar o nosso devocional. Já aproveita, já vai compartilhando essa live para os seus amigos, chamando as pessoas para chegarem. Eu tenho certeza que hoje a palavra vai ser extremamente abençoada, como todas, né? Graças a Deus, a palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus é maravilhosa. Amém? Bom dia, Irla. Queridos, hoje eu quero falar com vocês. Estou vendo o coraçãozinho subindo aí. Pode, quanto mais vocês clicarem no coraçãozinho, mais essa live vai ficando evidenciada, né, nas redes, e a gente consegue espalhar mais essa mensagem de esperança. Para quem está chegando agora, fica aqui o meu bom dia, que Deus abençoe. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Tatiane. Bom dia, Elaine. Seja bem-vinda, querida. Deus os abençoe. Queridos, na nossa caminhada, na nossa jornada de vida, devemos sempre olhar tudo que nos acontece, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, as coisas que não saíram como a gente queria, enfim, tudo que acontece na nossa jornada da vida, temos que ver como uma oportunidade de crescimento. É assim que a gente deve enxergar as coisas. É assim que a gente deve enxergar as coisas. Que tudo que nos acontece na vida tem a função de nos fazer crescer, de nos fazer mudar de nível, de nos fazer aprender. Tudo na vida devemos olhar na perspectiva de crescimento, independente do que seja. Se é um problema, se é uma adversidade, se é um desafio, ou se é alguma coisa boa, uma notícia boa, uma situação boa que aconteceu, devemos sempre aproveitar todos os momentos da nossa vida para crescer, Não podemos negar que crescer com as coisas boas é mais fácil. Crescer nos momentos bons é mais fácil. E nas adversidades da vida? E nos problemas que nos surgem, às vezes criados por nós mesmos como frutos das nossas escolhas, fruto das nossas decisões erradas, mas também situações que acontecem que não fizemos nada, simplesmente aconteceu,
crescer nesses momentos, eu confesso que é mais difícil, sim. É mais difícil porque estamos machucados, estamos sentindo dor, estamos de repente feridos, magoados, tristes. E aí surge a pergunta, tá, e como é que eu vou olhar para essa situação e crescer com ela? Esse é o devocional de hoje. Esse é o devocional de hoje. Crescendo em meio às adversidades. Crescendo no meio dos problemas da vida. Sabe, queridos, estamos caminhando para o céu. Estamos caminhando para o céu. E o céu é para cima, não é para baixo. Por isso precisamos crescer a cada dia. Precisamos crescer a cada momento. Então a forma como a gente enxerga tudo aquilo que acontece na nossa vida, essa forma de enxergar é que nos vai fazer crescer. E eu quero começar lendo com você a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. É um versículo muito conhecido de todos nós, muito conhecido. Mas às vezes a gente não percebe algumas coisas que estão inseridas nesse versículo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas, todas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Observe esses pontos do versículo. Deus age em todas as coisas. Deus age em todas as coisas. Aqui não diz se as coisas são boas ou se as coisas são ruins. Não. Aqui fica muito claro que Deus age em todas as coisas. Outra parte importante desse versículo, daqueles que o amam. Daqueles que o amam. Deus age em todas as coisas daqueles que o amam. Sabe, amar a Deus, queridos, é uma atitude que tomamos todos os dias. Amar a Deus é através das nossas atitudes, pensamentos, palavras. E quando amamos a Deus, esse versículo nos diz que Deus age para o bem, independente das circunstâncias, independente dos problemas da vida. E esse versículo ainda diz, de acordo com o seu propósito. Sabe, queridos, na vida de cada um de nós, existe um propósito de Deus, onde Deus age, independente das circunstâncias. Então entenda isso, tudo que nos acontece na vida, tudo, serve para o nosso crescimento. Por isso que esse versículo diz, sabemos que Deus age em todas as coisas. Então, como crescer em meio às adversidades da vida? Como crescer no meio dos problemas e demandas que a vida nos apresenta? Esse é o nosso devocional de hoje. Sabe, cada problema que enfrentamos na vida é uma oportunidade de subir mais um degrau. De subir mais um degrau. Isso vai depender de como olhamos para as circunstâncias, como encaramos o problema. Ou descemos um degrau, ou subimos mais um degrau. E como eu falei, estamos caminhando para o alto. Estamos caminhando para o céu. A nossa jornada tem um destino. A nossa jornada tem um destino. E esse destino não é para baixo, esse destino é para cima. E a nossa vida, tudo que nos acontece, tem que nos impulsionar para cima. Então, aproveite os problemas que existem na sua vida, que eles são inevitáveis, e faça deles um degrau
Cresça no meio das adversidades. Cresça no meio das lutas. Cresça no meio dos problemas que são apresentados e são mostrados diante de você. Todo problema quando está sendo dirigido pela mão de Deus, quando está sendo cuidado pela mão de Deus, os problemas geram melhoras na nossa vida, melhoras de caráter, fortalecimento da fé, mudança de foco. Por isso que sempre quando saímos de uma grande adversidade, sempre quando saímos de um grande problema, saímos completamente transformados, fortalecidos e alicerçados em Deus. Isso significa que crescemos, subimos mais um degrau. Eu gosto muito do autor Rick Warren, dos seus livros, principalmente A Vida com Propósito, Vivendo uma Vida com Propósito. E tem uma frase que eu li ontem, eu fiz questão de anotar enquanto eu estava preparando esse devocional, que eu achei simplesmente fantástica e cabe agora, que diz o seguinte: o que acontece exteriormente em sua vida, olha, presta bem atenção nisso, o que acontece exteriormente em sua vida não é tão importante quanto ao que acontece dentro de você. As circunstâncias da vida são temporárias, mas o caráter que é forjado é eterno. Olha isso. O que acontece exteriormente em sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. As circunstâncias da vida são temporárias, mas o caráter que é forjado devido a essas circunstâncias é eterno. Ah, queridos, aproveitem todas as oportunidades que vocês tiverem para crescer, para se tornar um homem melhor, para se tornar uma mulher melhor, para buscar mais a Deus, para viver mais perto de Deus, para espalhar mais esperança, para amar mais. Cresça em todas as circunstâncias da sua vida. Aproveite para crescer. Sabe, a palavra de Deus frequentemente compara as provações ao fogo. Geralmente compara a uma pressão e um fogo que refina o metal, que prepara o metal. E o fogo, querido, quando ele entra em contato com o metal, ele vai queimando todas as impurezas do metal. Lembra um devocional que eu comentei com vocês sobre diamante, sobre essa pedra tão preciosa que é o diamante. Só que eu não sei se vocês sabem, mas o diamante, antes dele se tornar um grande diamante valioso, ele era um carvão. Ele era um carvão. E o diamante, ele é o resultado de um carvão que aguentou altas temperaturas, aguentou altas pressões e não se desfez, não quebrou e se tornou uma pedra extremamente valiosa, se tornou um diamante. Então, queridos, aguenta firme, continue firme e tenha certeza que depois disso tudo, você se tornará um grande diamante nas mãos de Deus, com valor inestimável. E a Bíblia sempre trata as provações como um fogo que refina o metal, e tira todas as impurezas do metal. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, só a parte A desse versículo diz o seguinte: essas dificuldades que lhe sobrevêm para provar que a sua fé é pura, essa pureza de fé vale mais que o ouro. Olha que fantástico isso. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, só a parte A desse versículo.
Essas dificuldades lhe sobrevêm para provar que a sua fé é pura. Essa pureza de fé vale mais que o ouro. Tantas coisas nos acontecem, queridos, quando estamos no meio do furacão, no meio das tempestades, e precisamos aproveitar essa oportunidade e nos fortalecer e sairmos dessa tempestade totalmente diferente de quando entramos nela, totalmente fortalecido, amadurecido, subindo mais um degrau da nossa caminhada. Cresça no meio das adversidades. As adversidades não produzem automaticamente o que é pretendido por Deus. Ela não produz automaticamente, existe um processo. Passamos por dificuldades, porque é o processo que estamos vivendo. E esse processo vai nos fazer crescer. Porém, precisamos estar com os olhos atentos, com os ouvidos sensíveis à voz de Deus enquanto estamos nesse processo, para reagirmos a esse processo segundo a vontade de Deus e extrair dele a grande oportunidade de crescermos. Eu separei aqui alguns pontos importantes que, enquanto estivermos no meio das adversidades, no meio da tempestade, devemos trazer isso na nossa mente. E isso vai nos ajudar a enxergar os problemas da vida como uma oportunidade de crescermos. Primeira coisa, enquanto estivermos atravessando os problemas, as adversidades, quando estivermos com as nossas emoções abaladas, com a nossa fé abalada, quando estamos tristes, angustiados por alguma coisa que nos aconteceu, quando não enxergamos mais a luz no fim do túnel, primeira coisa que você tem que trazer na sua mente é acreditar que o plano de Deus é perfeito, que o plano de Deus é bom. Por mais que você não enxergue isso, por mais que as vozes dizem ao contrário, por mais que você não tenha força, primeira coisa que deve vir na sua mente: esse processo que eu estou passando, esse problema que eu estou vivendo, tem um propósito, tem uma razão. Nele eu preciso enxergar uma oportunidade de crescer. E a primeira coisa que você tem que trazer na sua mente, que é acreditar que o plano de Deus é perfeito, o plano de Deus é bom. Deus sabe o que é melhor para você. Deus só quer o seu bem. Sabe, o Senhor disse para Jeremias, Jeremias foi um profeta que viveu profundamente triste e angustiado, porque no seu tempo ninguém lhes dava ouvido. É como se ele estivesse profetizando para as paredes. E isso entristecia muito. Ele era perseguido, ele era maltratado. Tanto é que logo depois que ele escreveu Jeremias, ele escreveu um livro chamado Lamentações. Mas olha o que Deus disse para ele. Lemos esse versículo ontem, no devocional de ontem. Jeremias 29:11 diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês uma esperança e um futuro. É isso que Deus quer para mim e para você. Independente das circunstâncias, independente da dor, independente daquilo que você está sentindo, independente daquilo que você está enxergando, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Então, não importa o que você está vivendo, o importante é você acreditar dentro de você, com a sua alma, com o seu espírito, com o seu intelecto, que o plano de Deus é perfeito, o plano de Deus é bom. Se você ler a história de José, você vai perceber que José compreendeu essa verdade quando ele estava falando com seus irmãos que ele havia sido vendido como escravo.
E é interessante observar que em Gênesis capítulo 5, versículo 20, aquele mal que passou na vida de José, onde ele foi traído pelos seus próprios irmãos, onde ele foi vendido como objeto. Mas no final de tudo, José entendeu e acreditou que os planos de Deus eram perfeitos e bons. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, ele diz assim: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ah, querido, olhe as dificuldades, os problemas como oportunidade de Deus, que Ele vai tornar isso em bem, isso em crescimento, e você sairá melhor disso tudo. Nada acontece por acaso, tudo tem um propósito, tudo tem uma razão, tudo tem um objetivo dentro da soberania de Deus. A obra que Deus começou na sua vida, ela está sendo vivida, processada por você, e ela ainda não terminou. Acredite que o plano de Deus é perfeito, é bom. Segunda coisa que a gente precisa ter em mente e que a gente precisa observar dentro das adversidades para que a gente possa crescer: mantenha o foco. Grave bem isso que eu vou dizer. Mantenha o foco no resultado final. Mantenha o foco no resultado final. Olhe além. Olhe além. Existe uma vida extraordinária. Existe um futuro extraordinário além daquilo que você está vivendo, além daquilo que você está passando. Olhe para o resultado final. Foque no resultado final. Sabe, queridos, manter o foco no resultado final é você olhar em quem você vai se tornar após o processo. Grave isso. Olhar para o resultado final é olhar para quem você vai se tornar após o processo de Deus na sua vida. Mantenha um foco nisso. Mantenha um foco no que está acontecendo com você, no seu crescimento, em quem você se tornará depois desse processo de Deus na sua vida. Sabe, Jesus suportou a cruz e somos exortados a seguir o exemplo dele. Eu creio que quando Jesus estava olhando para aquela cruz, ele olhou para mim e para você. Ele olhou para o resultado final. Ele olhou para a salvação. Ele olhou para a justificação. Ele olhou para a redenção. Ele não olhou para a cruz. Ele não olhou para a cruz. Jesus focou e olhou para o resultado final. Naquela cruz, ele olhou para mim e olhou para você. Hebreus capítulo 12, versículo 2, nos diz assim: mantenha o olhar firme em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele esteve pronto para padecer uma morte vergonhosa na cruz, por causa da alegria que sabia que depois ele ia ter. Olhe bem isso. Ele esteve pronto a suportar a cruz, uma morte vergonhosa, por causa da alegria que lhe foi dada. Sabe por quê? Porque quando ele olhou para a cruz, quando ele olhou para o sofrimento que ele ia passar, quando ele olhou para a dor que ele ia viver, ele olhou para mim e para você. Ah, queridos, mantenha o foco no resultado final. Olhe além. Olhe além. Paulo suportou todas as adversidades da vida dele, mantendo o foco
além daquilo que ele estava vivendo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 diz assim: nossas presentes aflições são muito pequenas e não durarão muito, e ainda produzem para nós glória imensurável que durará para sempre. Na nova linguagem de hoje, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Nossas presentes aflições são muito pequenas e não durarão muito, e ainda produzem para nós glória imensurável que durará para sempre. Queridos, foque no eterno, não no transitório. Olhe para o eterno e não para o transitório. Olhe além. Foque sempre no resultado final. Isso vai te fazer crescer no meio das aflições. Estou vivendo isso hoje, estou sentindo essa dor hoje, estou sofrendo hoje, está difícil hoje. Mas diga como Jó disse: eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará ao meu favor. Foque no resultado final. Foque em quem você será depois de todo esse processo. Foque no resultado final. Terceira coisa que podemos trazer na nossa mente para que a gente possa crescer no meio das adversidades. Entenda o seguinte: alegre-se no Senhor sempre, apesar das circunstâncias. Se alegre no Senhor sempre, apesar das circunstâncias. Viver alegre e feliz é um estilo de vida. A alegria não pode ser uma consequência de alguma coisa. A alegria é um estado de espírito. A alegria é uma posição que você tem diante das adversidades e dos momentos difíceis da vida. Se mantenha feliz, se mantenha alegre. Isso vai te ajudar a crescer no meio das adversidades, porque as adversidades da vida têm a tendência de nos abater, de nos desanimar, de nos fazer perder o foco. E isso é natural, somos seres humanos. Mas esse desânimo, ele pode ser transformado em alegria. Basta você focar além. Basta você focar no que você se tornará depois desse processo. Foque sempre no resultado final. Porém, se você está vivendo dias difíceis, siga o conselho de Paulo. Em Filipenses capítulo 4, versículo 4, sua parte A diz: alegrem-se sempre no Senhor. É o Senhor que é o motivo da nossa alegria. É o Senhor que é a razão da nossa felicidade. E Ele sempre está conosco, nos fortalecendo, nos ajudando, nos levantando. Deus jamais nos deixará sozinho. Jamais. Quando Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Esse todos nos dá uma certeza, nos dá uma tranquilidade que em todos os dias da nossa vida o Senhor está presente, nos fazendo caminhar, nos fortalecendo, nos ajudando, nos dando graça, sabedoria. Por isso, não desanime, esteja sempre alegre. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, diz assim: não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele não vai falhar, nem vai abandonar você, diz o Senhor. Eu vou repetir esse versículo para que você grave bem na sua mente e no seu coração. E experimente nesse novo dia hoje, esse versículo na sua vida. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8.
Não tenha medo e nem desanime, pois o Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele não vai falhar, nem vai te abandonar, diz o Senhor. Sabe, Jesus confirmou essa promessa. Confirmou essa promessa quando ele disse: estarei sempre com vocês. Estarei sempre com vocês. E por último, queridos, quarto ponto importante que devemos observar no meio das adversidades e vai nos fazer crescer: recuse qualquer oferta para desistir. Recuse qualquer oferta para desistir. Durante as adversidades da vida e os problemas da vida, nos são apresentados pelo inimigo das nossas almas, por Satanás. No meio das adversidades, é-nos apresentado ofertas para nos fazer desistir. Ofertas que vão dizer que não vamos conseguir. Ofertas que vão dizer quem você pensa que você é. Você acha que você vai dar conta disso? Ofertas que vão dizer: para que você vai se esforçar tanto assim? Não vale a pena. Recuse todas as ofertas que vão aparecer na sua vida. E geralmente elas aparecem nos maiores problemas, nas maiores adversidades. Lembra a tentação de Jesus Cristo? Jesus Cristo veio ao mundo para ser o Salvador do mundo, para me resgatar e para te resgatar. Mas antes dele iniciar o seu ministério, Satanás o levou para o deserto para apresentar para ele ofertas para ele desistir. Atacou a sua identidade, atacou os seus desejos, atacou a sua condição humana, porque ele sentiu fome e sede. E Satanás disse: se és filhos de Deus, transforma essa pedra em pão. As adversidades, elas vão surgir, mas junto com elas também virão as ofertas, para você não enfrentar as adversidades, para você não focar no final dessa história. Porque Satanás sabe que se você focar no final dessa história, você vencerá. Porque você, focando no final dessa história, você vai sair vitorioso, vendo quem você vai se tornar depois desse processo de Deus na sua vida. Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4, para a gente finalizar esse devocional, diz assim: entendam que os problemas vêm para lhe testar a fé e gerar em vocês perseverança. Mas deixem que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente. E descobrirão que se tornarão homens e mulheres de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco. Glória a Deus por isso. Eu vou repetir esse versículo que é maravilhoso. Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim: entendam que os problemas vêm para lhes testar a fé e gerar em vocês perseverança. Sabe, queridos, Deus tem um quê a mais com os perseverantes. É impressionante isso. Mas deixem que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente. E descobrirão que se tornarão homens e mulheres de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco. Ah, queridos, a perseverança expulsa Satanás e as suas ofertas durante as adversidades da vida. Cresça no meio das tribulações, cresça no meio das adversidades. Confie em Deus, não pense em desistir jamais do processo, siga em frente. Tudo aquilo que Deus lhe orientar, faça. Hebreus capítulo 10, versículo 36, vocês precisam perseverar, permanecer firmes na aliança de Deus, para alcançar o aperfeiçoamento prometido. Glória a Deus. Crescer ou não
é uma decisão sua. Crescer ou não é uma decisão sua. Vamos decidir crescer hoje? Vamos aproveitar este dia para crescer, para se tornar homens e mulheres melhores diante de Deus? Não olhe para as circunstâncias, olhe além. Acredite que o plano de Deus é perfeito. Acredite que o plano de Deus é bom no meio dessa adversidade. Mantenha o seu foco no resultado final. Alegre-se sempre no Senhor e recuse qualquer oferta para desistir. Amém, queridos? Esse foi o devocional de hoje. Essa palavra me abençoou extremamente quando eu estava preparando. E eu tenho certeza que essa palavra também te abençoou. Também te abençoou. Viva essa palavra. Experimente essa palavra na sua vida. Como eu sempre digo, queridos, a palavra de Deus, ela é vida em nós. A palavra de Deus é vida, ela se move na nossa existência. Mas isso só acontece quando tiramos tudo aquilo que lemos e absorvemos da palavra de Deus e jogamos isso para o campo prático da nossa vida. Praticando a palavra, ela se torna vida em nós. Então pegue essa palavra de hoje e coloque em prática. Experimente, vivencie, e eu tenho certeza que você crescerá e se tornará uma pessoa hoje melhor do que você foi ontem. Amanhã você será uma pessoa melhor do que você está sendo hoje. Estamos caminhando para o céu, estamos subindo, e é para cima que devemos caminhar, não para baixo. Olhe para frente, os seus melhores dias estão à sua frente. Deus é por você, Deus te ama, Deus tem um propósito. Viva o processo, focando no resultado final, e tenha certeza que Deus não desistiu de você. Ele te ama e Ele deseja ir com você até o final. Ele não disse naquela cruz, está consumado à toa. Ele consumou. O resultado final já existe, já está pronto. E é para lá que você está caminhando, sendo fortalecido dia a dia no Senhor. Amém? Vamos orar, queridos? Vamos orar para que Deus confirme essa palavra no nosso coração, para que a gente possa ter um dia hoje extremamente abençoado, uma semana extraordinária na presença de Deus. E viva intensamente o dia de hoje, porque esse é o dia que o Senhor fez e nele devemos nos alegrar. Amém? Faça aí do seu lugar agora um altar. A palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. E se somos templo do Espírito Santo, somos um altar vivo diante da sua presença. E esse lugar que você está aí é santo. É santo por causa da presença de Deus que está aí com você. Então ore. Ore acreditando, ore confiando e ore focando no resultado final. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, continuamos nessa presença maravilhosa. Continuamos, Senhor, diante da Tua presença, onde o Senhor fez questão de nos ensinar, de nos mostrar a Tua palavra. Palavra essa que nos transforma, palavra essa que nos fortalece. Ah, Deus, obrigado, obrigado por este novo dia que está se iniciando. Obrigado, Pai, por nos fazer acordar e estar aqui. Cada vez que acordamos para um novo dia, é o Senhor nos chamando para viver esse dia intensamente, para tentar de novo, para recomeçar. Fomos despertos, Senhor, porque assim o Senhor quis. Esse momento o Senhor escreveu, esse momento o Senhor determinou e aqui estamos para vivê-lo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos ensinar que tudo coopera para o nosso bem. Que
todas as coisas é uma oportunidade de crescermos. Que possamos olhar as adversidades da vida, os problemas da nossa vida, as questões que enfrentamos no dia, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, que possamos olhar como grandes oportunidades de crescermos, de sermos pessoas melhores do que fomos ontem. Obrigado pela tua palavra. Que essa palavra ela possa ser vivida, experimentada nesse novo dia que está se iniciando. Ah, Deus, como é bom começar o dia na tua presença. Como é bom sentir o teu Espírito sobre nós. Por isso, Pai, te pedimos, fica conosco, nos acompanha, nos orienta no dia de hoje. Oh, Pai, que na nossa vida o teu nome seja mais uma vez glorificado. Pai, eu te peço por esses que estão online comigo, que o Senhor os abençoe, Senhor, de uma forma extraordinária, que eles possam sentir a tua presença, que eles possam sentir os teus propósitos sobre a vida deles e que eles possam estar enfrentando o que for, mas que eles possam focar e olhar para o resultado final desse processo. E o resultado final, ah, meu Deus, é glorioso. O resultado final é a tua mão fortalecendo, transformando, restaurando e fazendo triunfar os teus planos sobre a vida deles. Eu sei, Senhor, que, como a tua palavra diz, o Senhor não perdeu nenhum que foi lhes dado. Eles são teus, eles pertencem a ti. Por isso, estende a tua boa mão sobre a vida deles agora e os abençoe completamente. Tira deles, Pai, toda tristeza, toda dor, toda angústia, toda preocupação. Que tudo isso, Senhor, seja queimado agora pelo fogo da tua glória. E que haja neles somente espaço para a tua paz. Derrama sobre eles a tua paz, a tua alegria. Os renova na tua presença nesta manhã. E que eles possam desfrutar desse dia, na certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. E eles te amam, eles estão aqui, ouvindo a tua palavra, prontos para viver e receber esse dia que vem do Senhor. Pai, abençoa sua casa, seus filhos, seus negócios, tudo que eles fizerem hoje, seja para glorificar o teu nome. Fica com eles, fortaleça a sua fé e que eles possam crescer hoje mais um pouco. Que eles possam crescer e amadurecer na tua presença. Oh, Pai, eu te peço também por aqueles que assistirão essa live depois, que essa mesma presença esteja com eles, que esta palavra os transforme, os restaure e que eles possam aproveitar todas as oportunidades da vida para crescer. Obrigado, Pai, obrigado por este momento. Que esta manhã seja o início de um dia extremamente abençoado, onde a tua graça e o teu favor estarão presentes, nos fortalecendo, nos guiando, nos orientando. E ao chegar no final do dia possamos dizer, só podia ter sido Deus. Obrigado, Pai. É no teu nome que eu oro e é no teu nome que eu agradeço. Amém e amém. Queridos, que Deus os abençoe. Que esta palavra seja uma palavra viva no coração de vocês. Que esta palavra possa transformar a vida de vocês hoje e que vocês possam viver um dia extremamente abençoado. Não olhe para o que você está vivendo, que está te deixando triste, angustiado. Olhe para o resultado final. Enfrente o processo e você sairá disso melhor, mais forte, com caráter forjado, mais amadurecido e pronto para viver o melhor de Deus. Amém, queridos? Continuamos o nosso desafio do devocional. Hoje vamos ler Provérbios capítulo 19 e vamos continuar a nossa jornada da leitura. Ler a palavra de Deus é a melhor coisa que fazemos, porque se alimentamos dela e ela nos transforma, ela nos corrige, ela nos orienta. Amém? Então, leitura de Provérbios capítulo 19, tá bom? Que Deus os abençoe.
Se Deus permitir, amanhã estaremos aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional, mais um momento na presença de Deus. Agradeço o carinho de todos, agradeço aí a presença de todos vocês. Vocês são corajosos de estar aqui às 6 horas da manhã, né? Mas Deus vai nos dando graça e força. Estamos caminhando aí para o 7º mês do devocional online, de domingo a domingo. Todos os dias estamos aqui. Então estamos caminhando aí para 7 meses. Vamos fazer aí um ano, né? Enquanto Deus der graça e força, estaremos aí, tá bom? Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus, uma ótima semana. Deus abençoe a todos.